2026 chegou e com ela mais uma tag do vinil. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bona e bem-vindos ao canal Box Full. Pois é, no primeiro vídeo de 2026 eu vou trazer algo especial. Na verdade é o primeiro que eu faço aqui com o canal, mas é uma trend muito popular pelos colecionadores, né, de discos e aqueles que criam conteúdo, né, na internet relacionado à coleção, que é a tag do vinil. Ela já é tradição entre os colecionadores. Então, quero trazer aqui para vocês quais foram alguns discos que eu adquiri em 2025 e alguns discos que fazem parte, né, da história da minha vida e aqueles que marcam, né, momentos importantes da vida. A tag original ela é composta por 20 perguntas, mas eu pensei, bom, para não ficar aquele vídeo cheio de perguntas, né, que talvez ninguém quer saber, eu resolvi selecionar 10 questões e eu vou trazer para vocês elas aqui. E eu espero que vocês curtam, né, e aproveitem e principalmente deem uma chance aí para esses discos que eu vou mostrar para vocês. A melhor compra de disco de vinil que eu fiz em 2025, eu vou abrir uma exceção e vou mostrar 3, porque eu considero realmente esses 3 álbuns grandes conquistas, né, para a coleção. O primeiro deles é esse daqui, do Teddy Swims, né? Ele se chama I've Tried Everything But Therapy, parte 2. Então é o seguinte, é a segunda parte, né, do álbum de estreia do Teddy Swims. Ele fez muito sucesso em 2023, 2024 com Lose Control. E aqui ele volta, né, com o single principalmente de mais sucesso desse álbum, que é o Bad Dreams. Esse é um álbum bem provocante, é um álbum que traz aí, resgata aquela sonoridade de blues, né, misturado com pop. Então eu acredito que essa é uma das grandes audições de 2025 e para minha coleção foi incrível essa aquisição. Outro álbum que eu comprei em 2025, que eu estava muito tempo procurando e queria uma edição certa, uma edição remasterizada, é esse daqui, né, do Elton John, o Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Pois é, os nomes são difíceis, né? Esse álbum aqui foi lançado em 1975, ele ganhou uma versão remasterizada em 2025 e eu trouxe para a coleção. Ele é um álbum diferente, pois ele já reuniu o Elton John com uma vasta carreira de sucesso, porém 5 anos, né, basicamente, de carreira profissional. E esse disco aqui ele mesclava um pouco do histórico, do passado do Elton John e do letrista Bernie Taupin. Então é um disco gostoso de ouvir, é aquele disco que você não pula nenhuma faixa, e o Elton estava perfeito aqui, completo, e a banda também afinadíssima. Então foi uma das melhores aquisições que eu fiz agora em 2025 em vinil. O último, mas também não menos importante, é o Bon Jovi, né, o Forever. Né? Saiu uma versão recente agora que eles fizeram com participações com outros artistas, mas eu acredito que essa versão aqui ela é essencial porque marca o retorno do Bon Jovi. Né? O John Bon Jovi ele havia ficado afastado um tempo dos estúdios, dos palcos, para poder tratar um problema na voz. Ele fez uma cirurgia e esse é o primeiro álbum desse retorno. E é um rock clássico, né? Então trouxe uma sonoridade dos anos 80. A capa lembra muito, inclusive, né, um dos primeiros álbuns deles lá dos anos 80. Então é bem gostoso de ouvir. E interessante, vou mostrar para vocês aqui como que esse disco é. E eu acho isso bacana, a coleção fica cada vez mais linda. Mas esse aqui do Bon Jovi, olha só que interessante. Ele é um disco metade transparente e metade preto. E ele fica lindíssimo aqui no toca-discos, né, na hora que está tocando. E o som dele tá perfeito. Ele não é de 180 gramas, tá? Ele é mais leve. Só que ainda assim fica lindo, né? Pra poder tocar e apreciar aí não só a parte musical, como também a parte visual do disco. A minha experiência musical favorita ao vivo de 2025 foi poder ter a chance de assistir mais uma vez esse grupo aqui, ó, o Roupa Nova. Pois é, o Roupa Nova, ele... né, já está há 45 anos aí na estrada, e esse disco aqui em especial foi lançado em 1985 e foi o disco deles que mais vendeu. Tem aqui Dona, Seguindo no Trem Azul, e Roupa Nova é a Toto brasileira, né? Então são 6 músicos conceituadíssimos que gravaram para vários artistas e eles têm uma qualidade vocal única. Então eu sou muito fã do Roupa Nova, e aí esse ano eu tive a oportunidade de assistir mais um show deles
E é sempre gratificante, é sempre gostoso você poder apreciar uma banda ao vivo. E uma banda como Roupa Nova não tem erro, né? Daqui a 10 anos, eu penso que minha coleção ela vai estar um pouco maior, né? Fazendo um balanço dos últimos discos que eu comprei, alguns saíram da coleção, outros entraram, mas mais entraram discos do que saíram da coleção. Então eu acredito que daqui a 10 anos ela vai estar maior. Eu espero, né, que eu tenha aí mais espaço para poder acrescentar mais discos na coleção. Mas o foco da minha coleção é sempre ter álbuns que eu quero ouvir, de artistas que eu gosto de ouvir. Então não tem nada na coleção hoje que eu não goste, que eu não queira ouvir. Mesmo que a gente ouça pouco um determinado CD ou vinil, é importante ter aquilo que eu quero ouvir. Então eu acredito que com os lançamentos mais recentes, a coleção tende só a crescer, com certeza. Assim que eu me mudar para uma casa nova, hipoteticamente, o disco que eu tocaria no volume máximo para poder mostrar que eu cheguei, para poder mostrar o meu gosto musical para os vizinhos, sem incomodar, claro, esses caras aqui, ó. Pois é, os Beatles. Principalmente essa coletânea aqui, né, o Number Ones, né? É porque essa coletânea reúne 27 sucessos deles e foi remasterizada em 2015. E Beatles, né? Beatles é bom, é gostoso você ouvir em qualquer época. E principalmente essa coletânea que abrange desde os primeiros sucessos até, né, o último em 1970, né, com o The Long and Winding Road. Não tem como deixar de ouvir. Então eu quero mostrar para os meus novos vizinhos que eu sou muito fã dos Beatles, que eu quero realmente curtir bastante esse disco aqui. Então não vai ser nenhuma nem duas, mas vão ser várias vezes que eu vou pôr esse disco aqui para tocar em volume máximo. A quinta posição pede para eu mostrar 2 álbuns de artistas meus favoritos, né? Só que eu vou quebrar um pouquinho essa regra mais uma vez, eu vou mostrar 3. E vou explicar para vocês o porquê, tá? O primeiro deles, não podia deixar de ser, é Whitney Houston. Esse disco aqui lançado em 1987, é o segundo álbum dela, é Whitney. Esse disco aqui trazia uma maturidade vocal ainda mais forte para Whitney. Ela estava mais confiante e a produção é refinadíssima. E tem aqui vários sucessos como I Wanna Dance With Somebody. E segue aí sendo um dos hits mais tocados dela. E esse álbum aqui é quase um greatest hits, porque tem várias faixas que foram sucessos lá em 87, 88 e até hoje toca, né? Então a Whitney pra mim é uma das melhores vocalistas do mundo. Ela faz muita falta hoje em dia, mas ela deixou um legado incrível nos seus álbuns e esse com certeza é um deles. Continuando em 1987, eu não podia deixar de trazer esse daqui, que é o Bad do Michael Jackson, né? Esse disco aqui, ele quebrou também recordes. Ele vendeu menos que o álbum anterior, só que vender menos comparado ao Thriller e ainda ser o Michael Jackson, com certeza é um sucesso, né? Então, 1987 trouxeram álbuns incríveis, mas aqui, por exemplo, a produção está afinadíssima. Ele trouxe elementos novos, elementos que compõem o pop até hoje, mas definiu o som dos anos 80. Então, o Michael, ele sempre queria inovar, ele sempre queria trazer um som diferente, né, para os seus álbuns. E o Bad, ele fez isso muitíssimo bem e é sucesso atrás de sucesso aqui nesse disco. Então, indispensável para a coleção. Fugindo da regra mais uma vez, eu estou trazendo um terceiro álbum favorito de uma das cantoras que eu adoro e cada vez que eu acho algo por aí em sebos, né, nos garimpos, eu trago para casa, que é a Linda Ronstadt. Esse álbum aqui é o Heart Like a Wheel, de 1974. E para quem não sabe, a banda Eagles começou como banda de apoio da Linda Ronstadt. E assim, ela reúne aqui grandes clássicos do country music e do rock também, né? Então, a Linda, ela tem uma voz marcante. É uma pena que hoje em dia ela está aposentada por problemas de saúde, mas principalmente esse disco aqui, ele reúne grandes sucessos. E eu lembro de estar assistindo um filme chamado O Segredo do Abismo, em DVD, que eu tenho aqui. E é uma edição estendida de uma cena que foi cortada na versão original. E nessa cena, o pessoal está lá embaixo, trabalhando, né, no meio do mar. E aí, uma das personagens começa a tocar uma música, né, desse álbum aqui, que é Willin'. E essa música me marcou, o filme me marcou. E quando surgiu a oportunidade de trazer para a coleção, né, não podia deixar aqui de enaltecer esse álbum. E tem várias participações aqui incríveis. E ela regravou inclusive uma música do James Taylor aqui, então dei uma chance aqui para Linda Ronstadt.
Se eu tivesse a oportunidade de passar um dia com um artista meu favorito, bom, tem vários, né? E alguns deles já se foram, mas vamos supor agora que seria atual, que esse artista está vivo, né? E eu tenho essa oportunidade de poder passar um dia todo com ele. E eu com certeza escolheria o James Taylor, né? Inclusive estou trazendo aqui para vocês esse álbum ao vivo dele, de 93, é um álbum duplo, né? Que saiu em vinil recentemente, em 2015, né? Eles fizeram esse relançamento aqui em vinil pela Columbia. Bom, não sei, eu vejo as apresentações do James Taylor e assisto as entrevistas, e é um cara que dá vontade de você sentar e passar o dia inteiro conversando, trocar histórias, experiências, né, poder sentar com ele na mesa, ele com o violão. Então, se eu tivesse que passar um dia com um artista, eu atualmente escolheria o James Taylor. Poderia ser muitos outros, mas deve ser muito legal você poder sentar e trocar uma ideia com esse cara aqui e poder ouvir um som dele ali ao vivo. É muito good vibes e faz muito bem. A minha pergunta indispensável para o James Taylor seria o que ele sentiu na hora que ele subiu no palco do primeiro Rock in Rio, lá em 85. A gente sabe que ele fez um álbum todo voltado a essa experiência, né? Teve uma música que ele gravou, inclusive, com o Milton Nascimento. Mas eu queria saber mais, né? O que ele estava sentindo antes, qual foi a experiência de estar na frente de 250 mil pessoas ali, né? Um público enorme, e o que ele sentiu na hora. Então eu perguntaria isso. Um disco que contém uma música que me emociona, na verdade eu vou mostrar aqui que é uma coletânea, que é desse cara aqui, ó, o Kenny Rogers. Deixa eu focar aqui pra vocês. Esse aqui é um disco duplo que saiu recentemente, na verdade é uma coletânea dos anos 2000, é o Kenny Rogers 21 Number Ones. Porém, é apenas nesse disco de vinil aqui, na minha coleção, que eu vou ter a faixa Through the Years. Ela é uma faixa que me emociona sempre. Eu tento cantar a plenos pulmões aqui, claro que, né, não chega aos pés do Kenny, mas é uma música que você sente, você aprende ouvindo, né? O Kenny Rogers, ele tinha muito essa qualidade de cantar músicas que contam uma história, e Through the Years ela conta uma história e é muito gostosa de ouvir. A parte dos arranjos feitas pelo Lionel Richie também foi muito bem produzida. Então, essa coletânea inteira é incrível, mas essa faixa, Through the Years, me emociona toda vez que eu ouço. Pois é, essa pergunta é algo que nenhum colecionador quer, né? Na verdade, eu acredito que é muito difícil, né, para se desfazer de uma coleção. São nossos xodós e aquilo, né? A música é arte, música é terapia. Mas se fosse para eu guardar um disco, caso eu vendesse todos, seria esse daqui, que é o Living Eyes, dos Bee Gees. Pra mim, na verdade, é o meu álbum favorito da banda. Ele foi lançado em 1981, numa época onde os Bee Gees queriam se afastar daquela fase disco, né? Houve uma certa resistência no final dos anos 70 contra os Bee Gees, né? É engraçado que em outras partes do mundo os Bee Gees eles mantiveram bastante sucesso, mas nos Estados Unidos, que é o mercado principal, depois de 1979 as rádios recusaram tocar os Bee Gees, saturaram de Bee Gees, né? E os Bee Gees foram principalmente o alvo, porque na época eles eram os que mais tocavam, né? Então esse disco aqui era eles buscando um novo som. Eles demitiram toda a banda de apoio, contrataram músicos experientes, inclusive aqui o guitarrista do Eagles, o Don Felder, tá aqui trabalhando nesse disco aqui nas guitarras. E é os Bee Gees mais orgânico, né? Então 81 aí trouxe esse álbum que não foi um dos mais vendidos, né? Ele realmente foi um fracasso nas vendas, mas depois disso, inclusive, a banda se separou por um tempo. Mas é um disco que você ouve de ponta a ponta, você sente a qualidade musical dos músicos, o profissionalismo deles na composição, na voz, e é os Bee Gees se entregando por inteiro para poder fazer com que a música deles fosse ouvida, né, mais uma vez. Então, Living Eyes é o disco que eu guardaria sempre, e foi através desse disco aqui que tudo começou em relação à minha coleção de vinil. E a última pergunta que eu selecionei dessa tag, né, do vinil de 2026, seria para vender o artista favorito, né? Eu meio que quase fiz isso agora nessa última pergunta, mas falando neles, é óbvio que eu continuo também
com os Bee Gees, né? Por que eu trouxe esse álbum aqui, o Children of the World? Ele é um álbum de 1976, tá? Ele é um álbum que antecede os embalos de Sábado à Noite e é posterior ao retorno que eles fizeram musicalmente nas paradas lá em 75, com Main Curse. Então o Children of the World ele tá no meio ali, né? Então ele é o primeiro disco dessa nova fase que eles estão produzindo por eles mesmos. Eles estão trazendo elementos mais da disco music, do funk e também do pop mais dançante, né? Então eles descobriram a fórmula. E aqui a gente tem You Should Be Dancing, Love So Right, Subway. Então ele reúne uma coletânea muito grande de faixas que são bem produzidas, são refinadas e é o puro pop dos anos 70. Os Bee Gees, ele segue sendo a minha banda favorita, porque nessa banda você consegue encontrar vários estilos de vários gêneros, né? Então, desde o pop barroco, desde pop rock, o rock clássico lá, o estilo dos Beatles, passando pelos anos 70, disco music, funk music. A gente passa aí pelos anos 80, a gente ganha mais elementos eletrônicos. Os Bee Gees até cantam rap. E aí depois vai para os anos 90 e há a consagração deles aí no mercado, com mais sucessos, né? Então, se tornam lendas, né? Então, assim, os Bee Gees é uma das poucas bandas onde você consegue ter de tudo um pouco dentro de um único grupo, né? São harmonias que realmente agradam nossos ouvidos e são arranjos, né, que eles escolhem, né, para você poder curtir ao máximo, né? Então, a cada álbum eles estavam tentando provar, né, que eles poderiam fazer cada vez mais sucesso e em alguns eles conseguiram, outros nem tanto. Mas com certeza nesse álbum aqui, no Children of the World de 1976, você vai conseguir ter aí vários hits, né, num disco só, e eu recomendo aí a oportunidade para esse álbum. Bom, é isso pessoal, esse é meu resumo da Tag do Vinil de 2026, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço demais a paciência e o carinho por ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, escreva aqui no comentário algum disco que você gostou e curtiu aqui que eu mostrei, e se tem algum para indicar para a coleção. E a gente se vê em breve, com certeza. Um abraço!